10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então muito bem-vindo ao seu espaço semanal da Europa. Estamos no 10 para a Europa, comigo Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct. Marco, vamos relembrar então aos nossos ouvintes o que é em concreto estes centros de informação. Nós cá na Madeira contamos com este que está situado em Câmara de Lobos. Olá Carla, de facto já temos essa oportunidade de falar em programas anteriores, portanto o Centro de Informação Europe Direct Madeira está de facto sediado em Câmara de Lobos, como disse bem, no edifício da Casa da Cultura, portanto bem no centro da cidade de Câmara de Lobos, e portanto muito perto também de um serviço que é utilizado frequentemente pelos cidadãos, que é a Junta de Freguesia de Câmara de Lobos. Portanto, como disse, este centro aqui na Madeira é o único. Existe mais um centro também na região insular, portanto, dos Açores, no arquipélago dos Açores, e depois podemos encontrar em Portugal continental mais 17 centros que cobrem praticamente o país de norte a sul. Para além disso, nós encontramos um pouco por toda a Europa, centros Europe Direct, espalhados um pouco por todo o lado, pelos Estados-membros, pelos 28 Estados-membros, prefazendo um total de 500 centros distribuídos pela Europa. Nós, através deste centro, basicamente, no caso aqui da Madeira, tem como estrutura de acolhimento a Associação Insular de Geografia, portanto, e nesta base o nosso centro de informação está em funcionamento desde janeiro de 2013, portanto na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, e temos, portanto, um gabinete lá de atendimento onde as pessoas podem deslocar num horário normal de expediente entre as 9 e as 17h30, e também, naturalmente, podem, quem não tiver a oportunidade de lá ir, nos contactar através de correio eletrónico ou do sempre útil número de telefone, que voltamos aqui a relembrar, é o 291 635 113. No dia-a-dia de vida deste nosso centro de informação, quais são as dúvidas mais frequentes? Que tipo de trabalhos, por assim dizer, é que as pessoas que lá trabalham estão mais aptas a dar à população em geral? A equipa que lá trabalha especificamente para o Centro Europe Direct é uma equipa relativamente pequena, mas cheia de boa vontade. E basicamente o que as pessoas vão encontrar ali são a tal equipa que está sempre disposta e pronta a ajudar naquilo que possam ser as dúvidas que as pessoas tenham relacionadas com o projeto europeu. Portanto, a ideia precisamente dos centros Europe Direct é aproximar os cidadãos da Europa, os 508 milhões de habitantes que a União Europeia tem, das instituições europeias, fazer com que as pessoas também conheçam um pouco melhor o projeto europeu e, portanto, quando tiverem alguma dúvida relacionada com as questões da União Europeia, dúvidas relacionadas, por exemplo, no sentido da deslocação, se quiserem viver num outro país, num outro Estado-membro, que cuidados é que devem ter, que documentação é que necessitam, que direitos é que têm, portanto, este tipo de dúvida que é muito frequente, as pessoas podem entrar em contacto connosco e nós damos essa informação e, obviamente, isto escusado será dizer, mas é um serviço totalmente gratuito para qualquer pessoa que nos contacte e precise da nossa assistência. Marco, e para quem ainda está um bocadinho a leste, por assim dizer, destas questões da União Europeia, vamos relembrar quantos Estados-membros compõem a União Europeia? Esse é agora que a Carla ficou essa questão das pessoas estarem um pouco a leste, isso de facto, a razão também de ser dos centros Europe Direct passa muito por essa situação. É a própria Comissão Europeia ter a consciência que, não apenas em Portugal, mas nos restantes Estados-membros, ainda há muito a fazer no que toca ao esclarecimento da população sobre a União Europeia. Naturalmente que há países onde a população está um pouco mais esclarecida do que outros, mas respondendo diretamente à sua questão, portanto, o processo de construção da União Europeia é antigo, começa já em 1950. Há uma data que naturalmente as pessoas depois
Recordam-se que em 1986, a data em que, juntamente com a Espanha, 1 de janeiro, Portugal oficialmente entrou na União Europeia. Com o nome CIE. Que na altura ainda se chamava Comunidade Económica Europeia, CIE, e por isso muitas vezes as pessoas ainda referem-se à CIE, quando efetivamente devemos utilizar a expressão agora União Europeia, e a partir daí é uma história, eu diria, de sucesso, naturalmente com alguns pontos fortes, alguns pontos altos, outros pontos menos positivos, naturalmente, mas uma história que permite que em 2014 nós já tínhamos um total de 28 Estados-membros, como referi, onde habitam 508 milhões de habitantes e, portanto, onde nós temos aqui um espaço comum cheio de desafios, algumas dificuldades, é certo, mas também um espaço com muitas oportunidades. E, portanto, ciente deste trabalho que nós temos que fazer, que é de esclarecer a população, e cientes também que nem todas as pessoas naturalmente vão bater à porta do Centro de Informação Europe Direct Madeira, nós também tentamos fazer um pouco o trabalho de exterior, portanto, além deste centro de atendimento, e fazemos isso de duas formas. Uma no campo virtual, digamos assim, que é para as pessoas que estão mais habilitadas à internet e às redes sociais, ao Facebook, que tanto se fala hoje em dia. Nós temos esse cuidado, obviamente, de ter páginas e temos informação que diariamente publicamos, sobretudo na rede Facebook, portanto é uma forma muito prática das pessoas irem diariamente obtendo informações de interesse. Ir acompanhando até o que se passa, no fundo, o que se passa pela Europa fora, e às vezes com informações muito pertinentes, desde aberturas de concursos, possibilidades até de viagens, ofertas de estágios ou de empregos no estrangeiro, por exemplo. Portanto, esse tipo de cuidado nós temos e vamos fazendo de forma regular, diariamente, e depois também definimos, no fundo, um plano de atividades em que tentamos ir para o exterior, apesar de, como lhe disse, das limitações da equipa, indo no fundo ao encontro da população e tentando esclarecer as pessoas sobre o projeto europeu. Dou a título de exemplo de um projeto que iniciamos em 2014, o projeto chama-se Europa Vai à Tua Escola, portanto, e basicamente é um convite aos estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo, terceiro ciclo e também de ensino secundário, para que entrem em contacto connosco, que proponham um tema que gostassem de ver debatidos com os seus alunos, em grupos naturalmente relativamente reduzidos, para que haja de facto um acompanhamento mais chegado, mais próximo, junto desses mesmos alunos. E, portanto, neste projeto o que nós fazemos é ir ao encontro das escolas em função do tema que é proposto pelo estabelecimento de ensino, e tentamos fazer uma pequena sessão de informação, uma pequena palestra em que se tenta falar realmente dos pontos essenciais relacionados com o projeto da União Europeia e de acordo naturalmente com as idades da escola que nós vamos. Adicionalmente, sempre que podemos, também tentamos levar alguma documentação que temos em nossa posse, que nos é fornecida precisamente pela Comissão Europeia, e que acaba por ser também uma fonte informativa suplementar, para além de todo aquele trabalho que naturalmente os professores já fazem na escola, com os alunos, dando informações sobre a União Europeia e que compõem o seu currículo, mas de facto muitas das vezes não é suficiente, e portanto esta ida às escolas com informações que eles não ouvem da boca dos professores ou que vêm reforçar aquilo que já conheciam das escolas, acaba por ser muito interessante, e de facto o nosso feedback é que tem resultado muitíssimo bem. E agora, com este arranque de mais um ano letivo, a verdade é que os professores que estão a ouvir esta emissão podem e devem entrar em contacto com o Centro de Informação Europe Direct e marcar a ida destes profissionais da Europa, por assim dizer, às diversas escolas da região. Podem, com certeza, através do número de telefone que falamos no início, portanto, através de uma consulta do nosso site, tem lá todos os contactos. É só de facto a questão de entrar em contacto, nós agendarmos uma pequena palestra e depois, naturalmente, vamos com todo o gosto à escola a falar com os mais novos, embora também tenhamos tido sessões de informação, por exemplo, com universidades séniores. Estou-me a lembrar com a Universidade Sénior também de Câmara de Lobos, tivemos com a Universidade Sénior de Machico, portanto são sempre sessões de informação que acabam por ser extremamente interessantes. E úteis para quem está do outro lado. Creio eu que, de facto, úteis, pelo menos é essa a nossa percepção.
sendo que muitas das vezes também há aqui trabalhos que são mais específicos. Estou-me a recordar, por exemplo, e também vendo a qualidade, o trabalho que a Carla desenvolve, estou-me a lembrar, por exemplo, relacionado com o tema das eleições europeias, nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma ação de formação especificamente para jornalistas, ainda antes da ocorrência das eleições europeias, que, como se sabe, teve lugar agora em maio, no passado mês de maio, e que foi extremamente útil para os profissionais desse setor, não é? Porque permitiu-lhes obter mais informação sobre o funcionamento das instituições europeias e apesar de tudo, não termos tido assim uma grande adesão, se bem que também o mercado regional é relativamente escasso nesta área, não é? Mas de facto tivemos, as pessoas que lá tiveram gostaram bastante da ação de formação e, portanto, era um trabalho específico, neste caso relacionado com o tema das eleições. Digamos que qualquer faixa etária, qualquer instituição, qualquer escola, qualquer núcleo que queira saber um bocadinho mais sobre a Europa pode muito bem entrar em contacto convosco e depois, tendo em conta o público-alvo, é preparada uma sessão de informação e esclarecimento para que as pessoas em questão possam ficar mais aptas a conhecer este nosso espaço europeu. Marco, estamos a concluir o nosso programa de regresso do 10 para a Europa, mas vamos levantar um bocadinho do véu sobre um assunto muito interessante que vamos trazer cá aos nossos microfones já na próxima semana. Creio que sim, na próxima semana fica já aqui também a informação, vamos falar um pouco sobre as notas de euro, que todos nós utilizamos na carteira, gostaríamos de utilizar mais do que aquelas que temos, não é? Mais e maiores. Mas mais e de preferência, se calhar as notas maiores, e o tema, e porquê esta questão do tema? Porque, como toda a gente sabe, há relativamente pouco tempo houve uma edição de uma nova nota de 5 euros e está previsto agora para o dia 23 de setembro, portanto, a entrada em circulação de uma nova nota de 10 euros. E portanto a ideia era nós falarmos também um bocadinho sobre isso, porque há dados muito curiosos sobre as notas, há elementos muito interessantes. Nós obviamente não ficamos a contemplar o dinheiro porque ele para pouco tempo na nossa carteira e portanto está sempre em circulação, mas vale a pena olhar com mais atenção para as notas que temos, até por uma questão de segurança, evitando assim que possamos também utilizar dinheiro que não seja genuíno, que seja falso, e portanto evitando assim que nós entremos em prejuízos desnecessários. Ora bem, já sabem, então próxima semana trazemos esclarecimentos sobre o dinheiro que usamos na carteira. É pouco, mas é dinheiro e isso faz-nos falta. Marco, é um prazer sempre tê-lo cá. Prazer todo meu. Até para a semana então, Carmen. Obrigado. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.